Graça e paz a todos, amém? Uma boa noite, que bom que você está aqui para juntos celebrarmos a vitória do Senhor Jesus, amém? Do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que venceu e é vencedor para todos sempre nas nossas vidas. Nós somos mais do que vencedores, você crê nisso? Por meio daquele que nos amou. Abra a palavra lá em Romanos 1, 17. Hoje eu estava pensando na ministração e eu havia pensado sobre a soberania de Deus. A pastora abriu o culto aqui falando sobre a soberania de Deus, né? Mas o Senhor trouxe outra mensagem para ministrar com vocês essa noite. E foi bom que ela abriu aqui falando sobre a soberania de Deus, porque nós temos que crer nisso, que Deus é soberano sobre todas as coisas, que nada foge ao seu controle, que é Ele quem coloca reis e quem derruba reis, é Ele quem levanta, é Ele quem tira, e o nosso coração precisa estar firmado no Senhor. E a igreja de Cristo, ela é vencedora, independente de quem está governando a nação. Ela é e sempre será vencedora. E nós fomos escolhidos por nação santa, por povo escolhido de Deus, para anunciar o evangelho de Cristo. E um dia todos nós iremos reinar. Nós seremos aqueles que iremos reinar sobre os povos. Por isso nós não devemos temer, nós não devemos andar preocupados e ansiosos, porque Jesus venceu, amém? Ele venceu e Ele te deu a vitória. Nós somos vencedores. Leia aí comigo Romanos 1, 17. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos te dar graças. Queremos, Pai, te louvar pelo teu imenso amor, pela tua imensa misericórdia para com as nossas vidas. Queremos te louvar, Pai, pelo Senhor ter nos alcançado com a tua graça, com a tua misericórdia, nos salvado, nos lavado, nos remido, nos dado, Pai, uma nova vida em Cristo Jesus, nos chamado de povo santo, nação santa, povo escolhido do Senhor, mais do que vencedores por meio de Ti, Pai, que nos amou e que primeiro nos escolheu. E sabemos, Pai, que nada nesse mundo, Senhor, nesta terra, nenhuma situação, nem fome, nem espada, nem nudez, nem perigo, nem morte, nem vida, nada poderá nos separar do Teu grande amor para conosco. Pai, nós cremos que o Senhor tem as nossas vidas nas Tuas mãos e que toda a nossa história já está escrita em Teu livro. E por isso, Senhor, nesta noite nós queremos reafirmar a Tua soberania, crendo, Senhor, que o Senhor é quem desfaz e quem estabelece e quem dá o conselho, e a Tua palavra, Senhor, permanece para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor desfaz os planos dos inimigos, amém? O Senhor desfaz todo plano e o seu plano permanece para sempre. Essa palavra aqui, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A nossa vida do início ao final é pela fé. E talvez nós não tenhamos nos lembrado nesses dias por conta das eleições, mas amanhã, dia 31 de outubro, o dia da reforma protestante. Amém? Glória a Deus. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esta reforma, sobre o que trouxe para nós cristãos, quais as mudanças, quais os princípios, quais os ensinamentos que essa reforma trouxe para nós e que nós precisamos todas as vezes nos lembrar desses princípios, nos lembrar desses fundamentos, para que nós não venhamos a cair no engano, a cair na mentira do inimigo, a nos desviar da palavra do Senhor. Lutero, quando ele trouxe essa reforma à igreja cristã, quando ele se deparou com esse versículo, foi um divisor de águas na vida dele.
Ele andava muito agitado e muito nervoso e muito inquieto e muito sobre condenação. Ele se sentia condenado porque por mais que ele fizesse, ele não se sentia salvo. Ele tentava alcançar a salvação pelas suas boas obras, mas quanto mais ele tentava fazer isso, mais ele se sentia um pecador, mais ele se sentia um miserável, mais ele se sentia distante de Deus. E ele não desistiu de buscar nas Escrituras, num tempo em que era proibido ler a palavra de Deus, em que poucos tinham acesso à palavra, em que a palavra ficava nas mãos do papado, nas mãos do governo de uma igreja que oprimia o povo de Deus. Ele buscou na palavra do Senhor de dia e de noite. Ele lia e se debruçava sobre essa palavra, clamando ao Senhor por libertação. Quando ele chegou a esse texto, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, ele foi liberto por Cristo Jesus. Ele encontrou a graça, ele encontrou a salvação, ele entendeu que não era mais por aquilo que ele fazia, não era pelas suas obras, não era pelo seu esforço, não era pela sua vontade, mas era pela graça salvadora do Senhor Jesus e pela fé que é dada aos filhos de Deus para caminhar nesta terra do início ao final. A nossa vida aqui é pela fé, não é porque estamos em dia de eleição hoje, que amanhã, dependendo do resultado, a sua vida vai acabar, ou a vida dos cristãos vai acabar, ou a vida do Brasil vai acabar. Não, a nossa vida do início ao final é pela fé. Nós caminhamos e nos movemos pela fé. E Lutero já estava, não somente ele, mas muitos, porém não tinham a coragem de confrontar a igreja. Havia uma insatisfação, haviam críticas à igreja católica, que tinha chegado ali no ápice do desvio da palavra do Senhor, vendendo perdão, as chamadas indulgências, vendendo cargos eclesiásticos, vendendo relíquias sagradas para o povo, para que eles pudessem ali obter uma salvação, obter um perdão dos seus pecados, para que eles pudessem chegar mais perto de Deus, privilegiando os ricos em detrimento dos pobres, fazendo separação de classes. E Lutero estava insatisfeito com todas essas práticas, com tudo aquilo que ele estava vendo. E quando ele alcançou essa liberdade em Cristo, quando ele alcançou esse entendimento, nós sabemos que ali ele escreveu as chamadas 95 teses de Lutero, em tudo aquilo que ele discordava da Igreja Católica. Naquele momento, a motivação de Lutero não era romper com a Igreja Católica. A motivação de Lutero era trazer uma reforma à Igreja Católica, porque no início todos eram parte da Igreja Católica, a Igreja Universal de Cristo, eram formados ali por todos a Igreja Católica, e a intenção dele não era dividir, a intenção dele era reformar a Igreja Católica para que todos pudessem seguir debaixo dos princípios e da palavra de Deus. Porém, ali nós sabemos que não foi aceito, as suas teses, não foram aceitas as suas confrontações, ele foi forçado a se retratar diante de tudo aquilo que eles estavam falando. Se você quiser procurar aí sobre as 95 teses, são muitos assuntos. Ele foi forçado a se retratar daquilo, mas ele não se retratou, e por conta disso ele foi perseguido, ele precisou fugir. Os homens que estavam ali com ele o raptaram, levaram ali para um castelo, e ali diz que ele ficou um tempo, que ele até traduziu a Bíblia para o alemão. Amém? Para o alemão, e as suas teses foram espalhadas rapidamente por toda a Europa. E ali se tornou um cisma, uma ruptura
entre aqueles que receberam as palavras de Lutero, as palavras de reforma, e aqueles que não receberam. E até hoje, amanhã nós vamos completar 505 anos de reforma protestante. Até hoje nós vemos, nós cristãos, evangélicos, protestantes, e nós vemos ainda a Igreja Católica aí caminhando, sobre as suas regras de conduta. Mas essas 95 teses, nesse decorrer, de anos, dizem que aproximadamente um século apenas foram reduzidas em 5 princípios fundamentais da nossa fé, que nós vamos falar hoje, aqui nesta noite. Essa reforma protestante, ela foi reduzida em 5 somentes, ou em 5 solas, como diz em latim. Somente a palavra de Deus, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a glória somente a Deus. É sobre isso que a igreja tem caminhado nesse tempo, e nós precisamos chamar e trazer de novo a nossa memória para que nós não venhamos a cair em erros do passado. Nós sabemos que a igreja começou muito bem, os discípulos começaram muito bem. Eles começaram caminhando na palavra, na doutrina dos apóstolos. A palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles permaneceram ali até o 1º século, até o 2º século, os pais da igreja. E eu quero te chamar a atenção para algo aqui muito importante. Nós estamos falando nesse tempo aí sobre as sutilezas do inimigo. Nós devemos cumprir com os nossos deveres de cidadania, de cidadãos. Devemos votar, devemos eleger, devemos ter uma consciência política. Porém, nós devemos nos lembrar pela história que a igreja se associou ao Estado ali no 3º século. E aí começou toda a decadência da igreja. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, amém? Nós fomos chamados para anunciar as boas novas. A igreja, quando se associou ao Estado, ali começou um domínio sobre a igreja. E a igreja começou a ser subjugada. De livre, ela passou a ser subjugada. Então, eu quero chamar a tua atenção para isso, porque nós devemos aprender com os erros do passado, porque os erros, eles sempre já foram cometidos em algum momento da história. Na teologia, nada é novo, apenas aquilo que é falso. Então nós temos que estar atentos àquilo que homens no passado já fizeram e que erraram. Então nós somos cidadãos dos céus, amém? E embora estejamos aqui, devemos cumprir com a nossa cidadania, mas a nossa pátria é celestial. E aqui nós devemos anunciar o Evangelho e não nos associar. Nós não somos os primeiros que queremos a reforma, que queremos a reforma de um governo. Não somos os primeiros. Os discípulos, eles já queriam Jesus como um reformador político. Eles já queriam Jesus como alguém que viesse trazer uma reforma política para eles, trazer libertação. Nós não somos os primeiros. É muito bom orar para que não haja corrupção. É maravilhoso orar e abençoar conforme a palavra diz. Orar pelos seus governantes para que vocês tenham vida mansa e tranquila. Isso é maravilhoso. Mas nós devemos nos lembrar que os discípulos, quando eles falaram para Jesus, Senhor, qual é o tempo que tu vais restaurar a Israel? Ele disse assim, olha, não vos compete saber tempos ou épocas da restauração, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Esse é o poder que foi dado à igreja, o poder de não se associar à política desse mundo, ao governo desse mundo, mas um poder de anunciar a obra de Cristo, o Evangelho que tem poder para salvar, para libertar e para transformar. Nós precisamos ser referências, nós precisamos fazer a diferença pelo que nós somos como cristãos, amém? Pela nossa vida diária, pelo nosso viver. Nós precisamos ser referências, mas não podemos nos associar, não podemos nos fazer iguais.
ao domínio desse mundo, amém? Deus nos chamou de nação santa, nação superior, povo eleito, povo escolhido para governar. Sabe quando você governa? Quando você ora. Você está governando sobre essa nação. Quando você ajoelha, você está governando, porque Deus está ouvindo e Deus está respondendo, e Deus está enviando anjos, Deus está enviando reforma, e Deus está mudando. Quando você prega a palavra, você está governando, porque a palavra de Deus tem todo o poder, e esse é o primeiro sola. Somente a Escritura, ou sola Escritura. A superioridade da palavra de Deus indica que a palavra de Deus é suficiente, é infalível e é inerrante. Ela é poderosa, amém? Nós estamos perdendo isso, achando que o nosso argumento é mais poderoso do que a palavra de Deus. Já muitos dizem assim, olha, quando for pregar o evangelho, não fale da palavra, mostre com as suas vidas que você é diferente. Eu quero dizer que nós devemos praticar boas obras, mas a única palavra que tem poder para transformar é a palavra de Deus. Você pode ter boas obras, mas se você não pregar o evangelho, a pessoa não vai saber e ela não vai receber. Nós precisamos entender que a palavra está acima de todas as coisas. Nós devemos ser mesmo, dar bom testemunho, viver conforme a palavra de Deus nos diz. Mas se nós não abrirmos a boca e não falarmos da palavra de Deus, o mundo não vai conhecer Jesus. Porque o evangelho é dado mediante a pregação, e a pregação da palavra de Deus. E a pregação do evangelho do início ao final é: recebei a Cristo e arrependei-vos dos vossos pecados. Nós não podemos deixar de entender que a palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Ela é a nossa regra de fé e prática diária. E sempre é ela que é poderosa para transformar, para mudar vidas, para mudar histórias. Não podemos esquecer do poder da palavra de Deus. Nós sabemos que o mundo tem uma revelação geral. A criação anuncia a obra de Deus. Os céus proclamam a obra de Deus, os firmamentos anunciam a obra das suas mãos. Um homem comum, ele pode observar a Deus por uma revelação geral na natureza. Ninguém vai ser considerado indesculpável de dizer, eu não sabia que existia um Deus, não. Porque a palavra mesmo diz que ninguém será indesculpável. Veja aí mesmo, embaixo que você leu o versículo 17, do 18. Diz aí, está com o Romanos aberto, Romanos 1. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então ninguém será desculpável diante de Deus. Porque todos são capazes de observar pela natureza, pela criação, pelas obras do Criador, que há um Deus Criador. Porém, a revelação especial está aqui, nas tuas mãos, amém? E é somente por meio dessa revelação que homens incrédulos poderão crer na mensagem do Evangelho e poderão se arrepender e poderão entregar as suas vidas a Jesus. Então nós não podemos deixar de anunciar esta palavra, que tem poder para curar, que tem poder para libertar, que tem poder para transformar, que tem poder para gerar arrependimento nos corações, que tem poder para mudar uma história, que tem poder para mudar uma nação. Somente a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa e nós não podemos nos intimidar. Nós não podemos nos intimidar pela sutileza do inimigo, que quer dizer para você, você não precisa falar da palavra de Deus, mostra com a sua vida. Não fale do Evangelho. Mostre apenas com a sua conduta que você é filho de Deus. Não, abre a sua boca e fale da palavra de Deus, fale do Evangelho, fale de um Cristo que veio aqui para morrer pelos pecados, e todos aqueles que se reconhecerem pecadores e se arrependerem dos seus pecados serão libertos, serão salvos e serão transformados pelo poder de Jesus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática diária.
Não podemos deixar a palavra de Deus também pelos modismos da época. Porque agora os tempos mudaram. Não, a palavra de Deus, ela permanece, ela é a mesma ontem, hoje, permanece para sempre. Seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ela transcende culturas, ela transcende povos, ela transcende classes, ela transcende épocas. Ela é a mesma palavra que os discípulos meditavam. Está entregue a nós, uma palavra poderosa que traz vida e libertação. E nós devemos aplicá-la às nossas vidas, da forma como ela é. Toda a palavra de Deus é inspirada, amém? Toda a escritura é inspirada por Deus. Abra aí em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Esse princípio, somente a escritura anunciado por Lutero na Reforma, contrastava com a teologia da igreja medieval da época, porque eles consideravam a autoridade papal, as tradições, no mesmo patamar da palavra de Deus. Então, aquilo que o Papa falava tinha a mesma autoridade que a Escritura, que a palavra de Deus. Então, se o Papa falava, então estava certo. Mas nós sabemos que a nossa regra deve estar na palavra, ainda que anjos venham anunciar um outro evangelho, que não esse que o Senhor nos deixou. A palavra diz: seja considerado maldito, seja considerado anátema. Amém? A nossa referência à supremacia da palavra de Deus tem que estar sempre na nossa mente, no nosso coração. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Alguém achou? Pode ler para a gente, por favor? Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Tudo o que está nela é inspirado por Deus e é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa instrução na justiça, para que nós possamos ser aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Então é toda a Escritura. Às vezes nós nos deparamos com alguma parte dela que nós não concordamos ou que nós não aceitamos, mas eu quero te dizer que é toda a Escritura. Toda a palavra de Deus é útil. Amém? Para nos reensinar, para nos corrigir, para nos repreender e para nos transformar. E a palavra de Deus deve ser interpretada, de acordo como ela está nos dizendo. Infelizmente, hoje nós vemos, principalmente em campanha, se você for usar a palavra de Deus, você vai usar motivo para tudo, até para tirar a sua própria vida. Se de repente a pessoa está lá num desespero e abre a Bíblia e vê lá: Judas foi e se enforcou. Não é? Se a gente não tiver o entendimento daquele momento, não buscar a Deus, a gente vai fazer coisas erradas. Nós vamos usar um texto para gerar um pretexto. Não podemos tirar textos da palavra de Deus para gerar pretexto, para fazer aquilo que o nosso coração deseja. Nós precisamos observar a palavra de Deus segundo ela está nos falando, com honestidade diante da palavra de Deus, porque muitas vezes nós não somos honestos conosco mesmo, Nós olhamos aqui, nós sabemos o que a palavra está dizendo, mas nós trazemos uma interpretação diversa, segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que nós pensamos, segundo aquilo que nós queremos. Então precisamos ser honestos diante da palavra do Senhor, humildes diante da palavra de Deus. Abre em 2 Pedro 1, de 20 a 21.
diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, homens falaram da parte de Deus, impelidos por meio do Espírito Santo, e toda a Escritura é inspirada por Deus e não provém de interpretação humana, mas vem de Deus, amém? Toda a palavra do Senhor é inspirada por Ele e é útil para nos trazer vida e nos trazer transformação. E essa foi uma grande reforma, pois a palavra de Deus estava sendo deixada de lado pelas tradições, pelo governo da igreja, da época. E nós temos uma preciosidade nas mãos que muitos naquela época não tinham. Muitas Bíblias foram queimadas, muitas Bíblias foram tiradas do povo, muitos eram mortos por encontrar-se com a Bíblia nas mãos. E hoje nós temos uma preciosidade que nos traz vida, que nos traz transformação, amém? Que nos traz renovo, que nos traz tudo aquilo que o Senhor quer entregar para você e para mim. A bênção de Deus na palavra do Senhor. Então diz aí, somente a palavra, diz aí. A palavra de Deus está acima de tudo e está acima de todos. Boas obras não basta. Esse é o primeiro, somente. O segundo, somente Cristo. Naquela época nós sabemos que a igreja católica servia como uma intermediadora para que o povo recebesse perdão, para que o povo recebesse salvação. E essa reforma trouxe esse entendimento pela palavra de Deus, que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo é o mediador entre a minha e a sua vida. E não há ninguém que possa se colocar nessa posição para que nós venhamos alcançar a salvação. Cristo é o único mediador que tem poder para libertar, que tem poder para salvar e que tem poder para te dar uma nova vida. Isso trouxe uma grande reforma naquele tempo, e por isso motivo de grande perseguição. Mas até hoje nós vemos, infelizmente, pessoas que buscam ídolos, pessoas que buscam intermediários, quando Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. É isso que nós precisamos ter no nosso coração, não precisamos de intermediador. O sacrifício substitutivo de Cristo é suficiente para o perdão dos nossos pecados. Se nós pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. A igreja naquele tempo estava na mão dos líderes, né, em que ali podiam conceder o perdão, conceder a salvação, vender o perdão. Olha o que aquele povo viveu, mas hoje, pela graça, aleluia, nós somos alcançados pela verdade da palavra de Deus. E é maravilhoso saber que nós somos livres e que nós não precisamos nos colocar de novo em jugo de escravidão. O Senhor nos comprou com seu próprio sangue e Ele nos deu vida e Ele nos libertou e Ele nos perdoou. Jesus, o seu sacrifício foi perfeito, amém? Foi perfeito e único, e não é necessário mais nenhum outro sacrifício. Nós fomos salvos somente pelos méritos de Cristo. Nenhuma outra pessoa pode reconciliar o homem com Deus, somente Jesus. Abra aí em 1 Timóteo, já está aí pertinho, né? 2, de 5 a 6. Alguém pode ler para nós? Pois há um só Deus e um só mediador, diga aí, um só mediador, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus.
Somente Cristo, amém? Tem poder para te perdoar. Tem poder para te salvar. Tem poder para te libertar. Se você se reconhece um pecador, Cristo está aqui para te salvar e para te perdoar. Porque Ele veio para salvar e libertar os pecadores. Ele veio para nós que estávamos perdidos, né? Que estávamos aí desligados, desviados. E o Senhor veio para nos reconciliar ao Pai. O Senhor Jesus veio para nos trazer somente salvação. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Segundo, somente. Terceiro, somente a graça. Amém? Glória a Deus. É pela graça. Lutero estava ali agonizando porque as suas obras não conseguiam libertar, não conseguiam salvar, não conseguiam transformar. Por mais que ele se esforçasse, talvez você se sinta assim, com peso, com fardo, porque você tem se esforçado, mas tem se sentido que você não tem alcançado a vontade de Deus, não tem alcançado a salvação. Eu quero te dizer que Cristo te salvou pela graça, amém? Pela graça nós somos salvos, não por meio de obras, mas por meio da fé. Pela graça. Você foi alcançado pela graça em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que se sente um merecedor dessa salvação? Fala, eu sou salvo porque eu mereço. Ou eu sou salvo porque eu fiz tudo certinho. Alguém tem aqui esse coração? Não. Todos nós estamos sobre a mesma graça. Se você está se sentindo pesado, sobrecarregado, angustiado, o Senhor Jesus está aqui para derramar sobre a tua vida a graça. A graça perdoadora, a graça salvadora, a graça libertadora. E é por essa graça que nós nos movemos. É por essa graça que a igreja caminha. É por essa graça que o povo de Deus avança. Nós somos alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus, muitos falam, é o favor imerecido. A graça de Deus é nos dar aquilo que nós não merecemos. Muitas vezes já pode ter acontecido conosco, você ganhou algum presente e você pensou no fundo, nossa, não sei nem porque eu ganhei, não estou merecendo, né? Não merecia ganhar isso. Eu não merecia isso. Por que eu ganhei? Você ganhou um presente mais precioso de Deus, a salvação. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou, amém? Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele enviou Jesus como o único intermediador entre nós e o Pai, e Ele derramou sobre nós a sua graça, e Ele nos salvou. Se há pecado aí, se há situação que você tem se culpado, se liberte nessa noite pela graça do Senhor Jesus. Talvez algo que você cometeu no passado, algo que você cometeu nesses dias, que você não consegue se perdoar. O Senhor Jesus está aqui para derramar sobre a tua vida a graça dele, perdoadora, salvadora e transformadora, que liberta e que te dá uma nova vida. A graça é nos dar aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é não nos dar aquilo que nós merecemos. Muitas vezes nós erramos e nós esperamos, né, um julgamento de Deus, nós esperamos que o Senhor Jesus, que Deus nos castigue, mas o Senhor Deus vem com a misericórdia dele e não nos dá aquilo que nós merecemos. Assim como muitas vezes um filho teu faz algo que você poderia ficar muito bravo, muito nervoso e dar a ele algo que ele merecia, mas você resolve perdoar e ali agir com misericórdia, não dar a ele o que ele merecia. Assim somos nós com Deus. Ele, além de não nos dar o que nós merecemos pela sua misericórdia, ele pela sua graça nos dá aquilo que nós não merecemos. Esse é o nosso Deus, é um bom Pai, amoroso, que te chamou de povo escolhido, nação santa. Amém? Glória a Deus, um povo que irá reinar. Nós somos reinos e sacerdotes sobre essa terra. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. E nós precisamos entender que a igreja também esteja precisando talvez de uma reforma nesse tempo. Às vezes a gente olha para o mundo e vê tanta corrupção, e vemos tanta depravação, tanta imoralidade. A pastora contou na terça-feira aqui uma história terrível que aconteceu dentro de uma igreja. Será que nós também não estamos precisando de uma reforma? De tirar toda a imoralidade, né, do meio da igreja, toda a depravação, toda a corrupção, que possamos voltarmos a Deus. Porque muitas vezes Deus trazia julgamento sobre a terra por causa daquilo que os próprios filhos dele estavam cometendo. E chamava aquele povo para arrependimento.
Nós precisamos nos arrepender, né, diante do Senhor, para que Ele venha mesmo curar esta nação, amém? Restaurar esta nação e restaurar a igreja do Senhor, a igreja viva do Senhor. Nós precisamos estar vivos, despertos, amém? Glória a Deus, buscando ao Senhor com fervor, que venha acender de novo em nós essa chama que fez muitos homens darem as suas próprias vidas pelo Evangelho. Muitos homens deram suas próprias vidas por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, não quiseram entregar a Bíblia. E muitas vezes foram perseguidos por isso. Que possamos mesmo verdadeiramente amar esta palavra, amar este Evangelho, amar essa vida com Deus e viver esta graça. E viver essa graça salvadora. Abre aí em Efésios 2. Efésios 2, 8 a 10. Glória a Deus. Vocês então estão entendendo? Amém? Efésios 2. A partir do versículo 4, diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos comprou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, diga aí, pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós somos salvos para as boas obras e não por causa das boas obras. Sabe por que nós viemos até esse culto hoje à noite? Porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Sabe por que nós entregamos as nossas ofertas, nós praticamos atos de generosidade? Não é para alcançar a salvação, mas é porque nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Nós somos salvos para praticar boas obras. Nós somos salvos para praticar as obras que Deus já havia preparado para nós. É por isso que nós estamos aqui, porque nós somos alcançados por esta graça. E por causa desta graça, nós temos comunhão uns com os outros. Nós temos comunhão com o Pai. Nós temos comunhão com o Filho, com o Espírito Santo. Nós estamos em oração. Nós buscamos na palavra do Senhor, porque nós somos alcançados por esta graça de Deus. Você foi alcançado por esta graça? Que nós possamos nos mover nestas boas obras, porque nós já fomos alcançados por essa salvação. Essa é o terceiro somente, né? Ou o terceiro sola. Tudo que fazemos é porque fomos salvos e não para sermos salvos. Não há nenhum mérito humano na salvação. O mérito é unicamente de Cristo. Aquilo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Nenhum de nós merecíamos, mas a sua graça nos alcançou. E é somente pela fé, como esse texto mesmo nos diz, por meio da graça. São salvos pela graça, por meio da fé. O evangelho do início ao final é pela fé. A fé que nos é dada ao Filho de Deus, a todos aqueles que receberam Jesus, receberam por causa desta fé que Deus colocou no nosso coração mediante uma obra sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que convence as nossas vidas que precisamos deixar determinadas práticas. É o Espírito Santo que nos convence que nós estamos errados em algum momento, em algum ponto, e precisamos nos transformar. É o Espírito Santo que traz convencimento. É o Espírito Santo que traz arrependimento.
É o Espírito Santo que gera fé no nosso coração para nós crermos no Filho de Deus. E essa fé, essa graça foi colocada em cada coração, amém? O evangelho do início ao final tem que ser por meio desta fé. Não podemos desviar os nossos olhos de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Temos que vigiar, porque senão nós estaremos aí como os discípulos, preocupados com a restauração desse mundo. Quando nós sabemos que toda essa era vai passar e já não vai existir nem essa terra, mas Deus irá fazer um novo céu, uma nova terra. Então nós não devemos tirar os nossos olhos da palavra de Deus, não devemos tirar os nossos olhos de Cristo Jesus, não devemos tirar os nossos olhos dessa graça maravilhosa que nos alcançou, mesmo nós não merecemos, e embora o mundo queira colocar jugo pesado sobre você, sobre os cristãos nesse tempo, trazendo peso, eu quero te dizer que você foi liberto em Cristo Jesus, porque você foi alcançado por essa graça salvadora. Manter fixo nessa graça e nessa fé, do início ao final, não é por aquilo que você vê. As notícias estão ruins, estão péssimas, mas eu quero te dar uma notícia boa. A nossa vida, do início ao final, é pela fé. Porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. E grandes coisas Deus tem preparado para aqueles que o buscam e o temem. E dá livramento. Nós somos um povo mais abençoado desta terra, porque nós temos aquilo que o mundo não tem. Nós temos a palavra, nós temos a graça, nós temos a Cristo, nós temos essa fé poderosa, salvífica, transformadora. Pela fé, não perca a sua fé. Não perca a sua fé pelos rumores. Eu falei para o Edivaldo assim, o povo fica se matando, né? Mas assim, o povo vai lá morar lá, eu falei... castelo, eu falo, não é castelo, é palácio. Lá então, o povo vai lá, mora no palácio, né? Tem a sua vida, né? Quem ganhar vai lá pro palácio, ter a sua vida. E Deus te chamou para viver como príncipes, reinando nesta terra. E às vezes a pessoa fica olhando, né? Brigando, se dividindo. Eles vão lá, cada um pro seu palácio. E nós temos que nos abrigar no esconderijo do Altíssimo. É Ele que tem a sombra onipotente para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Não devemos estar olhando, né, fixando os nossos olhos naquilo que é temporário, naquilo que é passageiro. Nós sabemos que é passageiro, nós sabemos que é breve, mas quando o nosso coração está cheio desta fé, nós não tememos as más notícias nem os maus rumores. Somente pela fé. Esse foi o ponto essencial na reforma, porque a salvação estava sendo vendida por meio de pagamentos, o perdão estava sendo vendido pelas chamadas indulgências, os cargos eclesiásticos estavam sendo vendidos, as pessoas estavam se esforçando, fazendo aí, né, grandes penitências para obterem a salvação, se autoflagelando, fazendo caminhadas aí distantes, deixando os seus pés sangrando para obter a salvação. Quando nós temos o entendimento hoje que foi pela graça, e você não precisa pagar nada, o preço já foi pago naquela cruz. O preço já foi pago naquela cruz. Nós só precisamos entender que foi pela graça, mas não foi de graça, amém? Teve um preço alto. Teve um preço alto para nos alcançar, e nós não devemos baratear esta graça, que será falado na terça-feira, né? As sutilezas da graça barata. Vem aprender aqui sobre essas sutilezas desse tempo e entender que não é uma graça barata, mas foi uma graça com preço de sangue. Com preço de sangue, que precisa gerar em nós uma transformação, precisa gerar em nós uma resposta, precisa gerar em nós uma mudança, precisa gerar em nós um posicionamento. É uma vergonha ver certos líderes cristãos cometendo tantas atrocidades aí publicamente. Tem sido uma vergonha para a igreja, uma vergonha a igreja mudar culto para o sábado, para o povo ver o resultado das eleições. Isso é uma vergonha para o evangelho. Isso é uma vergonha para a igreja. Nós não devemos nos alegrar com isso. Nós somos chamados para viver o evangelho puro e verdadeiro e pregar a palavra de Deus assim como ela é, amém? E viver como os cristãos primitivos viviam, porque a palavra ela transcende épocas.
E aquela mesma chama que estava neles tem que estar em nós. Aquele mesmo fogo, aquele mesmo fervor tem que estar em nós. Amém? Tem que estar em nós, de desejar estar na casa do Senhor, sabendo que Ele é vitorioso, Ele já venceu. Aleluia! Glória a Deus, Ele já venceu. Não tema, eu nem sei quem ganhou, mas eu quero te dizer, Jesus é o Rei dos Reis e Ele já venceu por mim e por você. Quem sabe quando Ele virá? Quem sabe se Ele não voltará essa noite? Quem sabe se Ele não voltará amanhã? O que vai importar quem venceu para esse mundo? Mais importa para quem venceu para mim e para você. Mais importa para quem venceu pela igreja do Senhor. É por isso que nós não podemos perder tempo com brigas, com rixas, porque o Senhor nos diz pela sua palavra: pregue a palavra em tempo, em fora de tempo, insta, corrige, repreenda, exorta, porque o dia do Senhor está chegando, é breve, amém? É breve, nós não sabemos o dia e a hora, mas a cada dia está mais próximo o dia da nossa salvação. Então saia daqui com teu coração em Deus, com teu coração no Senhor, sabendo que é Ele quem governa sobre a igreja e sobre todo mundo. E Ele tem coisas boas preparadas para nós. Ele tem coisas boas. Que maravilhoso é saber que um homem pagou um preço alto de ser perseguido para que nós hoje tivéssemos essas revelações tão maravilhosas, que nós não venhamos perder de vista. Somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E último ponto, a glória somente a Deus. A glória somente a Deus. O Senhor, nosso Deus, não divide a sua glória com ninguém. Ele não reparte. Eu me lembrava de Nabucodonosor, que quando se exaltou, quando se encheu o seu coração de soberba, Deus o arrancou e jogou ele lá no mato como bicho, a ponto das suas unhas crescerem e ele começar a comer ali coisas da terra. Suas unhas ficaram grandes como animal, porque é isso que Deus faz com aquele que se exalta. Deus diz que aquele que se orgulha e se exalta, Ele abate, mas o homem de coração humilde recebe graça e favor do Senhor. Recebe graça e favor do Senhor. Que não venhamos nos orgulhar, que não venhamos nos ensoberbecer nas nossas próprias obras, mas dar somente a glória a Deus, em todas as coisas, em todos os tempos, em todos os momentos. A Deus somente a glória. Diga aí, a Deus somente a glória. É resultado natural de somente a palavra, de somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Quando se entende que somente a palavra de Deus é regra de fé e prática, que revela que unicamente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e que a salvação não vem de obras, mas é pela graça mediante a fé. Não há outra interpretação possível a não ser de que a glória pertence somente a Deus. A glória pertence somente a Deus. Pela palavra, Cristo nos é revelado. Essa graça nos é manifesta. E a fé entra no nosso coração. E Deus é glorificado. Você pode dar glória a Deus? Na alegria, na tristeza, na fartura, na escassez. A Deus somente a glória. Abra em Romanos 11. Para nós irmos caminhando para o final dessa mensagem. Que Deus seja glorificado em tudo e em todos, amém? Que Deus seja glorificado na igreja. Romanos 11, 33, 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor e dar glória a Ele?
Glória ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sabemos que tudo que foi feito, Senhor, foi feito pelas Tuas mãos. Por meio das Tuas mãos, tudo, Senhor, fizeste, Pai. E para Ti, Senhor Deus, é toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio, Senhor. O Senhor reina de geração em geração e nada escapa das Tuas mãos, Senhor. Que possamos nos manter humildes, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua glória, diante da Tua presença. Que possamos nos manter humildes à Tua palavra, que possamos, Senhor, receber essa graça maravilhosa e salvadora, que nos dá aquilo que nós não merecemos, e nesta noite o Senhor nos dá esperança, o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá salvação, o Senhor nos dá fé, o Senhor nos dá misericórdia, o Senhor nos dá amor, o Senhor nos dá reconciliação nesta noite, o Senhor abençoa o seu povo, a sua bênção está sobre esse povo, sobre essa nação, sobre esta casa. O Senhor está abençoando as famílias nesta noite. O Senhor está nos dando aquilo que nós não merecemos. O Senhor está nos dando livramento. O Senhor está nos dando, Senhor, provisão nesta noite. O Senhor está desfazendo laços. O Senhor está desfazendo armadilhas. O Senhor está quebrando o arco, Senhor, despedaçando as flechas. O Senhor está preparando, Senhor, coisas novas para nós e para o seu povo. Somente a palavra de Deus é poderosa para salvar, para transformar esse mundo. Somente Cristo é o Salvador. E eu digo isso porque eu fui chamado para pregar o Evangelho. Às vezes, nesse tempo, você não pode nem dizer que Cristo é o Salvador, mas eu vou te dizer que Cristo é o Salvador. E é somente pela graça, e é somente pela fé, e a glória somente a Deus.